Como é bom estar na casa do Senhor, sentir a presença do Senhor e entender que Ele está no controle de tudo. Em alguns momentos nesta noite, enquanto nós adorávamos a Deus, houve um momento que parecia que eu mesmo estava flutuando no Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus continuará a falar ao meu coração e ao seu coração. Eu quero convidar o seminarista Tarcísio, que já é dessa casa, pertence à família Fonte da Vida, talvez esteja a dar um voo agora para estar servindo a uma igreja da Fonte da Vida, talvez no próximo mês, se assim Deus o permitir. Eu gostaria que você ficasse de pé. E eu gostaria que você pudesse estar comigo, ligado em Deus, não só o Tarcísio, mas a mais seminarista aqui nesta casa. Uma das alegrias que nós temos é de poder ter conosco aqui uma extensão do Betel brasileiro e poder estar servindo ao reino com pessoas igual a Tarcísio, pastor Nerinaldo Luiz, pastor Márcios, pastor Edinaldo, Cristiane Passos, Milena Correia e tantos outros irmãos que ainda estão cursando. O irmão José Nilton, eu tenho certeza que vai voltar. O irmão Janderson, já concluindo. O irmão José Francisco. Nós só temos que glorificar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Estenda as mãos para cá, vamos fazer um ato profético. E nós vamos pedir ao Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para derramar uma unção dobrada do Espírito Santo sobre a vida do seu filho, que será o oráculo de Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, a tua igreja em concordância, ela está estendendo as suas mãos para o altar, para pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que conceda a graça, a misericórdia, a bênção dobrada do Espírito Santo sobre a vida do seminarista Tarcísio, porque este povo que veio à tua casa nesta noite, ele quer ouvir o seminarista Tarcísio como porta-voz, como profeta de Deus nas nossas vidas, e eu creio que assim será. O Senhor falará conosco pelo teu servo, em nome de Jesus. Quem crê, dá um brado de glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus. Como o pastor já falou, eu pertenço a essa casa. Então, não necessitamos de apresentações, pelo menos não da minha parte. Sempre que estou aqui, eu me sinto em casa, porque eu estou em casa. Sempre que adentro ali eu posso sentir o carinho dos irmãos, a recepção sempre calorosa dos irmãos,
sempre sorridentes. E isso para nós é motivo não só de alegria, mas de satisfação em poder estar aqui para ser o porta-voz de Deus, para ministrar aquilo que Deus já ministrou no nosso coração. Então que nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa ter misericórdia de nós e por mais uma vez nos ministrar, nos tratar, falar conosco no mais íntimo do nosso ser, amém? Antes de adentrarmos na palavra, eu gostaria de conhecer aqueles que nos visitam essa noite. Eu sei que isso é um pouco chato, eu reconheço. Na época que eu ainda não havia feito uma aliança, que eu ia para as igrejas, a minha maior resistência era essa. Na hora do pastor vai pegar a palavra, ou o pregador vai ficar querendo saber quem está visitando, vai me mandar ficar de pé, e eu me sentia meio que incomodado com isso. Mas hoje, que eu estou do outro lado, eu entendo, porque talvez você não saiba, mas a sua visita é motivo de alegria para a igreja. Então é por isso que nós temos essa satisfação de te conhecer. Então eu gostaria que você se apresentasse assim. Se não quiser ficar de pé, tudo bem, dá um sinal assim com a mão. Se tem alguém que nos visita essa noite, aí glória a Deus, aleluia. Opa, ali do lado, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A presença de vocês aqui é motivo de alegria para todos que aqui estão, amém? Quem está em cima, quem está embaixo, quem está aqui do lado, todos nós nos alegramos com a presença de vocês aqui. Queridos, vamos fazer menção da palavra de Deus lá no livro de Mateus, no capítulo 13, por gentileza. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Oh, glória a Deus. A felicidade é algo que podemos sentir, a felicidade do outro. Há poucos dias eu estava sendo ministrado, inclusive, pelo nosso pastor, e falamos um pouco acerca disso. Quando nós estamos abatidos, por mais que tentamos esconder, por mais que tentamos disfarçar, não tem como. Quem te conhece, ou até mesmo quem não te conhece, vai conseguir perceber. E hoje podemos perceber aqui uma igreja feliz. E o bom da felicidade é que sempre há espaço para crescer. Não há felicidade, não há tamanha felicidade que não possa crescer. Então hoje nós sentimos a igreja um pouco mais feliz, e acredito que no próximo culto um pouco mais, no próximo um pouco mais e um pouco mais, porque a alegria nos fortalece, amém? Livro de Mateus, capítulo 13, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear.
Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, nós já oramos, já te pedimos que por misericórdia e graça o Senhor manifeste a tua palavra. E mais uma vez aqui estamos nós, implorando, por favor, Espírito Santo, ministra a tua palavra no nosso coração, que não venha ser eu, mas o Senhor falando à tua igreja, que eu venha ser apenas o teu porta-voz, que não venha ter nada de mim mesmo, da minha vontade, do meu eu, que o Senhor cresça em nós e através de nós, e que a tua palavra venha produzir vida no nosso interior nessa noite, em nome de Jesus, amém. O capítulo 13 do livro de Mateus, o qual acabamos de fazer uma leitura inicial, na verdade, esse capítulo aloca 7 parábolas contadas por Jesus. É interessante a forma que Mateus escreve, porque ele gosta de trabalhar por tema. Se você parar para estudar o livro de Mateus, você vai ver que ele pega uma porção de tema e trata todo de uma vez. Logo em seguida, uma outra porção e outra e outra. E aqui no capítulo 13, Mateus, ele vai contar acerca de 7 parábolas contadas por Jesus nesse momento. A parábola do semeador, a do joio e o trigo, a do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido, a da pérola preciosa e a parábola da rede. Então nós encontramos aqui nesse capítulo uma parte muito importante no ministério de Jesus, porque aqui nós temos a primeira seção de parábolas citadas por Jesus, e nós devemos observar, porque o ministério de Jesus, durante o seu ministério, ele contou aproximadamente 44 parábolas. Ou seja, as parábolas representam 1/3 de todo o ensinamento de Jesus. E por que Jesus usava a parábola? Porque Jesus gostava desse método. Esse foi o método didático escolhido por Jesus para iniciar e dar continuidade ao seu ministério. Por que Jesus escolheu falar por parábola? Porque a parábola, ela era tirada histórias do cotidiano, do conhecimento do povo, para trazer uma verdade espiritual acerca do reino de Deus. Como Jesus sabia que ele tinha apenas 3 anos e meio de ministério, ele precisava usar uma didática que fosse eficaz, uma didática que trouxesse uma maturidade no conhecimento do povo. E já que estamos falando aqui em ser frutífero no conhecimento de Deus, Jesus usou a parábola para trazer esse conhecimento acerca do reino de Deus. Então, no ministério de Jesus, nós devemos ter bastante atenção acerca da parábola ou das parábolas. O termo parábola, ele origina-se do grego parábole, que etimologicamente significa colocar as coisas lado a lado. Então, parábola significa você colocar uma coisa ao lado de outra, a fim de trazer uma comparação. Então, por que Jesus usava parábola? Porque ele tinha o interesse de pegar algo do cotidiano, do dia a dia, e comparar com algo do reino de Deus. Ele queria ensinar ao povo
com base naquilo que o povo já conhecia. E como eu falei, Jesus vai usar cerca de 44 parábolas para exemplificar o reino de Deus. E a parábola representa, assim, 1/3 de todo o seu ensinamento, e esse foi o principal método didático utilizado por Jesus em seu ministério. Então nós devemos observar, ter bastante atenção em cada parábola contada por Jesus, porque cada parábola contada revela uma característica do reino de Deus, que Jesus tinha muito interesse em que tomássemos esse conhecimento. Então, dessas 7 parábolas citadas por Jesus no capítulo 13 do livro de Mateus, nessa noite, para trabalharmos com base no nosso tema, eu gostaria de falar acerca de 3 dessas parábolas. De que forma essas parábolas podem nos ajudar a ser frutífero no pleno conhecimento de Deus? Quais ensinamentos estão inseridos nessas parábolas que podem nos ajudar a conhecer, a crescer? E é interessante porque quando falamos de frutificar, nós estamos usando as mesmas características que Jesus usou em sua época. Jesus pregava para um povo que em sua maioria era formado por camponeses, por agricultores, pessoas do campo, pessoas da terra. E é por conta disso que em seu evangelho nós encontramos várias histórias que têm como exemplo, como pano de fundo, a agricultura, o cultivo, o plantio, o preparo da terra. E nós vamos falar sobre 3 parábolas que Jesus cita no capítulo 13, que também tem a ver com o cultivar, com o plantio, com frutificar. A primeira parábola que eu gostaria de tratar nessa noite é a parábola da qual nós fizemos a leitura. Uma parábola muito conhecida, muito mencionada, muito pregada e que tem verdades espirituais fantásticas para a nossa vida. A parábola do semeador. A parábola do semeador é muito interessante. Jesus vai contar a história de um homem, de um agricultor que saiu a semear, a lançar sementes. E Jesus vai falar que durante esse processo, sementes vão cair à beira do caminho, outras sementes vão cair em um terreno pedregoso, outras irão cair em um terreno onde havia um plantio também de espinhos, e outras ainda cairão em terra boa. Nós falamos muito acerca dessa parábola, utilizamos ela bastante, mas o foco principal dessa parábola é nos desafiar acerca de respondermos: que tipo de solo eu sou? Qual tipo de solo o meu coração é? A primeira parábola, ou melhor, a primeira sequência de semente, ela cai à beira do caminho. A beira do caminho representa o primeiro solo, o solo pisado, um solo duro, um solo pisoteado, onde não havia possibilidade de que aquelas sementes penetrassem. A semente representa a palavra de Deus e o solo representa o nosso coração. Então o primeiro solo, um solo duro, um solo pisado, onde muitos caminhavam, muitos passavam por cima, e ali não havia a possibilidade de penetração da semente. Aqui representa aquele coração duro que já sofreu bastante, aquele coração que já passou por várias perdas, que já passou por várias situações adversas na vida e se fechou, já foi pisado, maltratado, e ali não há possibilidade da palavra penetrar. E quando isso acontece, quando a semente é lançada naquele solo, logo vem um pássaro, que é a representação do inimigo, e come aquela semente. A segunda semente vai cair em um terreno pedregoso. Diferente do primeiro,
esse terreno era penetrável. A semente adentra na terra, porém ela não adentra com profundidade, porque aquele solo tinha muitas pedras, tinha muitos obstáculos. A semente cai ali e logo ela nasce, logo ela cresce. Porém, quando o sol bate, quando o tempo esquenta, aquela planta morre, porque ela não tinha raiz, ela não tinha profundidade, ela não estava totalmente ligada ao solo. Aqui representa aquele coração que nutre dentro dele vários problemas que já viveu, que tem dentro dele rancor, que tem dentro dele raiva, que tem dentro dele ódio, que tem dentro dele vários sentimentos adversos. A palavra até entra, nasce, cresce, mas quando vem as dificuldades, o calor que representa as tribulações, a palavra morre dentro desse coração, porque juntamente com a palavra ele está nutrindo sentimentos malignos ou maléficos para a sua vida ou para o crescimento da palavra. O terceiro solo, o solo espinhoso. A semente cai, a semente cria raiz, a semente cresce, só que essa semente, junto com o seu crescimento, também cresce espinhos ao seu redor. E esses espinhos começam a sufocar aquela planta, fazendo com que aquela planta fique atrofiada até a morte. Os espinhos representam os problemas da vida, não aquilo que nós nutrimos dentro de nós como terreno pedregoso, mas aquilo que nos cerca, os boletos a pagar, as contas que não param de chegar, a busca por um carro novo, um celular melhor, uma casa melhor, uma escola melhor para os nossos filhos. Começamos a correr atrás dessas coisas de tal forma que não percebemos que estamos deixando com que a palavra de Deus seja sufocada por todos os nossos desejos pessoais. Então ela é atrofiada e morre. Mas o quarto solo é um solo bom, é um solo preparado. O agricultor teve todo o cuidado com ele. A semente cai ali, e a semente cresce, e a semente frutifica. E esse é o nosso objetivo, frutificar. Queridos, essa parábola ela é muito forte, porque Jesus aqui é a primeira parábola que Jesus vai falar para os seus ouvintes. Jesus deixa bem claro qual é a sua intenção com relação aos seus ouvintes. Jesus está falando para aquele povo dizendo: olha, no meio de vocês existem 4 tipos de pessoas diferentes. Todos vocês, vão receber a mesma semente, que é a representação da palavra, mas devido ao coração de vocês terem interesses diferentes, motivações diferentes, vivências diferentes, a palavra em cada um de vocês vai ter uma consequência diferente. Muitos de vocês não vão deixar sequer que a palavra penetre no seu coração. Outros vão deixar a palavra adentrar, mas as suas emoções, as suas preocupações irão matar a palavra dentro de você. Outros receberão a palavra, ela vai crescer, mas vai chegar um momento que você vai começar a esquecer da prioridade ao reino de Deus, vai começar a buscar as suas prioridades, e a palavra de Deus vai ser atrofiada dentro de você. Mas outros irão ouvir, irão frutificar a 30, 60, 100 e por aí vai. Queridos, essa parábola revela uma verdade acerca da nossa vida. Devemos olhar para essa parábola e responder para nós mesmos: que tipo de solo nós temos sido? De que forma a palavra de Deus tem agido na nossa vida, no nosso coração? Será que temos sido esse solo pisado, que temos deixado de confiar em Deus e nutrido tudo aquilo que já passamos lá fora? Todas as coisas ruins que passamos outrora antes de conhecer a Jesus?
Será que você que está aqui hoje, você que está em casa, será que você tem nutrido toda essa mágoa, toda essa dor, de tal forma que a palavra não tem conseguido penetrar na sua vida, não tem surtido efeito nenhum? Será que talvez você tenha sido o tipo de solo pedregoso, nutrindo no seu coração raiva, nutrindo no seu coração rancor, inimizade, ódio? A palavra até entra, mas ela não é mais forte do que a raiva que você sente pelas coisas. Ela não é mais forte que o rancor. Então ela morre, ela atrofia. Ou será que você tem sido o tipo de solo que tem buscado tanto as coisas pessoais, que tem se tornado espinhos, que tem sufocado a palavra na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Dos 4 solos, o único que frutifica é o quarto. Não adianta acharmos que sem a palavra penetrar no nosso coração, iremos frutificar. Ou que vivendo em um terreno pedregoso, nutrindo sentimentos ruins no nosso coração, iremos frutificar. Ou nos preocupando mais com os nossos interesses do que com os interesses do reino, iremos frutificar. Jesus abre o seu discurso para o povo com essa parábola, deixando bem claro: olha, no meio de vocês tem 4 tipos de solo. E o mais interessante, queridos, é que o agricultor aqui é a representação de Deus. Jesus está deixando bem claro: olha, todo mundo está recebendo da mesma semente, ou seja, não está havendo acepção. Todo mundo está apto, todos os solos estão sendo tratados pelo mesmo agricultor, da mesma forma, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. Mas se nós não permitirmos que esse agricultor nos limpe e nos torne uma terra boa, nós não conseguiremos frutificar. Mas eu tenho certeza, no nome de Jesus, que se não somos, a partir de hoje, lutaremos para ser uma terra boa, pois queremos frutificar no reino de Deus. Iremos deixar de lado todos os pedregulhos sentimentais, a raiva, o rancor, o ódio. Iremos deixar para trás também todos os espinhos que sufocam a palavra, todos os interesses pessoais que têm se tornado maior do que o interesse por produzir frutos no reino. E vamos viver o buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O foco da parábola é nos confrontar acerca de qual tipo de solo tem sido o nosso coração. Essa é a primeira parábola que Jesus conta e a primeira que eu gostaria de tratar nessa noite. E nós precisamos ter a coragem de fazer essa autoanálise. De que forma a palavra de Deus tem agido em você? Porque todos nós recebemos a mesma palavra, a mesma semente. Todos nós somos tratados pelo mesmo agricultor. Então não adianta nós acharmos: olha, fulano é mais especial do que eu. Olha, fulano tem mais sorte do que eu. Olha, as coisas acontecem para fulano, mas não acontecem para mim. Deixa eu falar uma coisa para você: o mesmo Deus que cuida de fulano é o Deus que cuida de você. O mesmo agricultor que lança a semente em fulano é o mesmo Deus que lança a semente em você. O mesmo Deus que cuida do seu irmão é o Deus que cuida de você. O Deus que cuida do seu vizinho, o Deus que cuida da sua família, o Deus que cuida da sua parentela é o mesmo Deus que cuida de você, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado. E se queremos frutificar, precisamos ter muito cuidado com o tipo de solo que tem sido o nosso coração. Estão entendendo até aqui? Glória a Deus. A segunda parábola escolhida para falarmos acerca do frutificar, ser frutífero no pleno conhecimento de Deus, é a parábola muito conhecida também, do joio e do trigo. Ela está lá no livro, no capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, que vai dizer assim a palavra de Deus: Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo
e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas, e o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e arremessem-o e amarrem-o em feixes para ser queimados. Depois, juntem o trigo e guardem no meio do celeiro, no meu celeiro. A parábola do joio e do trigo. Lá está novamente o agricultor, lançando a boa semente na terra. Então aquela boa semente cresce, mas antes de crescer, quando todos dormiam, veio o inimigo e lança ali também sementes de joio. Ambos crescem, e então se percebe que existe uma diferença. Essa parábola, ela é uma parábola escatológica, porque ela revela muito acerca da segunda vinda de Jesus. Quando Jesus vai interpretar essa parábola, ele vai falar que qual é o papel dos anjos no arrebatamento, qual é o papel da igreja, a posição da igreja, a posição dos condenados. Então essa é uma parábola escatológica, que fala do futuro. Mas isso não significa que não há lições nessa parábola que nos sirva para hoje. A primeira coisa que nós devemos observar é que entre o joio e o trigo, é que ambos estão no mesmo local, ambos estão no mesmo campo, ambos crescem, e mais uma vez Jesus vai frisar na questão do fruto. Porque a principal diferença entre joio e trigo é o fruto. Muitos vão dizer que uma das características do trigo é que com o crescimento ele se enverga por conta do peso e representa o crente que se prostra. Enfim, muitos vão fazer muitas outras analogias, mas a principal característica que Jesus queria trazer acerca do joio e do trigo é: o trigo primeiro foi plantado pelo Senhor, o joio foi plantado pelo inimigo. Ambos estão no mesmo terreno, no mesmo campo, recebendo o mesmo tratamento. Só que quando chega o momento de frutificar, o joio não frutifica, o trigo frutifica. Jesus também vai deixar claro o fim do trigo, o fim do joio. E como eu falei mais uma vez, Jesus está deixando bem claro nessa parábola a importância de frutificar. Irmãos, estamos vivendo em um tempo de relativismo, onde tudo é relativo, tudo depende. Não é bem assim. Não, talvez possa ter outras possibilidades. Todo mundo está querendo relativar tudo, querendo criar artifícios para se livrar da responsabilidade que a palavra de Deus impõe sobre o seu povo. E aqui Jesus está deixando bem claro: a principal diferença entre joio e trigo é frutificar. O trigo tem fruto, o joio não tem. Mas nós podemos ver também, pegando a parábola apenas como um pano de fundo e analisarmos essa situação. Nós estamos falando de um lugar onde tem joio, onde tem trigo, e nós sabemos que o ser humano, ele é um ser altamente influenciável. Costumamos dizer que na vida nós temos duas opções com os nossos relacionamentos: ou nós somos influenciados,
ou nós influenciamos, mas geralmente acontece ambas as coisas. A diferença é que às vezes somos mais influenciados do que influenciamos e outros influenciam mais do que são influenciados. Mas a verdade é que todos nós somos influenciados por aqueles que estão ao nosso redor. E Jesus deixa bem claro aqui que no nosso meio, todos nós aqui vivemos em um meio que é composto por joio e por trigo. Sim ou não? E Jesus vai dizer que a principal diferença entre eles é a questão do frutificar. Mas é bem verdade que por sermos influenciáveis, nós, que somos trigo, amém? Podemos nos comportar com atitudes de joio. Por quê? Porque o joio está no nosso meio. E mesmo sendo trigo, nós podemos ter atitudes que não condiz com o trigo. Porque o ser humano, ele é altamente influenciável. E mais uma vez Jesus está confrontando os seus ouvintes a ter cuidado com relação às suas atitudes. Porque o que vai ser o X da questão é o comportamento, é as atitudes que temos. E mesmo sendo trigo, se não tivermos cuidado, em muitos momentos nós podemos ter atitudes de joio. Mesmo sendo filhos da luz, se vacilarmos, podemos ter atitudes dos filhos das trevas. E com o tempo que estamos vivendo de relativismo, querem inculcar na igreja, na nossa mente, que nós podemos abrir mão de certos princípios que ano após ano nortearam o caminhar da igreja. Principalmente os jovens são atacados hoje a abandonar esses princípios, esses comportamentos, dizendo: olha, isso aqui você pode fazer sim, porque Deus te ama e ponto final. Olha, isso aqui você pode fazer sim, porque o pastor está errado, o seu líder está errado, a igreja está errado, isso é um absurdo, e tenta nos fazer nos comportarmos como joio. Atitudes que não condiz com os ensinamentos de Jesus. E nós precisamos ter muito cuidado para não sermos influenciados a viver como joio, mesmo sendo trigo. Porque naquele grande dia, possa ser que estejamos sem fruto nenhum, mesmo sendo trigo, mas não ter fruto para apresentar e ser guardado no celeiro. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, pois elas podem nos levar a ser queimados junto com o joio. Então nós precisamos nos autoavaliar acerca de que tipo de atitude eu tenho tido. Atitude de joio ou atitude de trigo? É o que outrora costumávamos falar com base em um livro que se tornou um filme. O que Jesus faria em meu lugar? É a melhor forma de sabermos se a nossa atitude é correta ou não. O foco dessa parábola é nos advertir acerca desse plantio indesejado no nosso meio, que não frutifica e rouba os nossos nutrientes. O papel do joio é roubar o nutriente do trigo. Cuidado, o inimigo deseja roubar a sua vitalidade. O inimigo deseja minar a sua fonte de alimento espiritual, que é a palavra, que é a comunhão, que é estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. O inimigo pode, através disso, querer trazer esfriamento para você, falta de desejo de cultuar, de viver em comunhão, de adorar. Cuidado, porque esse é o papel do joio lançado pelo inimigo, é de roubar os nossos nutrientes. Porque o joio está ali no campo e ele está roubando os nutrientes que são lançados para o trigo crescer. E se nós não tivermos essa clareza na nossa mente e entendermos que dia após dia, momento após momento, estamos sendo bombardeados e
uma tentativa de roubo sempre acontecendo, de tirar a nossa fé, de tirar a nossa confiança em Deus, de tirar o nosso sustento, de tirar o nosso equilíbrio. Irmãos, tenham muito cuidado, porque podemos estar vivendo, mesmo sendo trigo, com atitudes de joio. E nós sabemos qual será o fim do joio. Jesus, irmãos, Jesus, o amor dele por aquele povo era tão grande, mas tão grande, que ele não se poupava de falar a verdade para o povo. Jesus não estava ali para massagear ego, para satisfazer, não, Jesus estava ali para falar a verdade, porque ele sabia que aqueles homens e mulheres que se dispuseram a segui-lo, a viver conforme os seus ensinamentos, estariam sob fortes ataques espirituais. Por isso que Jesus usa dessas parábolas para trazer essas verdades para nós, porque estamos debaixo de um ataque espiritual constante. Não há amizade, não há trégua entre as forças das trevas e nós que somos da luz, irmãos. Precisamos estar vigilantes, sóbrios, se autoavaliando. Olha, eu sou trigo. Será que você pode falar isso nessa noite? Eu sou trigo. Não. Fala com mais convicção, porque você é. Fala, eu sou trigo. E não posso ter atitude de joio. Essa segunda parte ficou mais fraca. Fale com mais força. Eu não posso ter atitude de joio. Todas as vezes que você estiver de frente a um dilema, a vontade de fazer algo que você sabe que é errado, lembre dessa frase: eu não posso ter atitude de joio. A terceira parábola, para finalizarmos, que eu gostaria de falar nessa noite, está lá no versículo 31 e 32. É a menor parábola que tem. A parábola do grão de mostarda. Jesus vai dizer assim, capítulo 13 de Mateus, verso 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus Essa parábola é maravilhosa, porque ela é pequena, ela faz jus ao seu enredo, que trata de um pequeno grão, um grãozinho assim, ó, pequenininho, mas que quando submetido ao processo correto do plantio, do cuidado, ela cresce e torna-se uma árvore frondosa, bela, frutífera. E essa parábola é muito interessante, porque Jesus vai dizer que esse grão tão pequeno, quando plantado, cresce, e essa árvore serve até mesmo para que os pássaros façam ninho nela. Ou seja, essa árvore vai fornecer abrigo, essa árvore vai fornecer alimento, essa árvore vai fornecer sombra. Um pequeno grão, quando submetido ao processo correto, torna-se uma grande árvore, gerando alimento, abrigo e sombra. Mas afinal de contas, qual era a intenção de Jesus ao falar dessa parábola? Se ele vem o tempo todo frisando o frutificar, qual é a intenção real dessa parábola? Parábola essa que costumamos confundir ou misturar com Mateus 17:20, que vai falar da fé, que ainda que seja pequena como um grão de mostarda, se exercida da forma correta, é capaz de fazermos com que os montes se transportem, se movam. Mas essa parábola ela vai muito além.
Essa parábola ela é maravilhosa. Quando entendemos essa parábola, entendemos o poder das pequenas atitudes, dos pequenos gestos. Olha o que Jesus está falando. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, menor do que um grão de arroz. Eu acho que um grão de arroz representa 3 grãos de mostarda, em relação a tamanho. E esse pequeno grão, quando plantado, submetido ao processo correto, ele gera uma grande árvore. Isso aqui é maravilhoso. Sabe o que é que Jesus estava ensinando para os seus ouvintes? No reino de Deus, as pequenas atitudes fazem toda a diferença. Você vai entender. Às vezes, e agora falando de igreja, para você entender. Às vezes nós queremos ver algo grande acontecer. Às vezes a gente quer que, talvez o pastor tenha uma atitude, a liderança tenha uma atitude que aconteça um mover diferente na igreja. A gente quer viver algo grandioso, sim ou não? A gente quer vir para o culto e quer ver o céu descer aqui, sim ou não? E aí a gente fica imaginando que vai acontecer algo, não sei lá, sabe, um anjo descer, não sei, o Espírito Santo se manifestar como Atos 2, e a gente fica pedindo isso. E Jesus está dizendo para mim e para você, através dessa parábola: olha, no reino de Deus as coisas é diferente. No reino de Deus, o que importa é as pequenas atitudes, se submetidas ao processo de forma correta, é isso que gera mudança. Sabe, o seu casamento que está lá com problema, e você está lá na esperança de algo acontecer para melhorar. Observe as pequenas atitudes em que você tem falhado, pode ser isso que falta para o seu casamento se tornar uma bênção. Sabe aqueles problemas familiares que parece que não tem jeito? É talvez porque você tem negligenciado as pequenas atitudes, os pequenos gestos. Às vezes a gente fica esperando algo grandioso, quando na verdade, comece pequeno. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando de um grãozinho, irmãos. No reino de Deus as coisas funcionam assim. Um pequeno gesto, se submetido ao processo de forma correta, ele pode gerar uma grande mudança. E Jesus estava falando isso para exemplificar o que aconteceria com o evangelho do reino. Para observar, irmãos, quem estabeleceu o evangelho no mundo? Jesus. Quem Jesus escolheu? 12 homens. Sendo que dos 12, ele mesmo vai dizer: um é o demônio, um é traidor. Irmão, Jesus começa com 12 homens. E aquilo que começou lá na Judéia, na Galileia, causou um impacto transformador em todo o mundo, no sistema político, no sistema religioso, no sistema de saúde, no sistema educacional. Irmãos, vivemos em um mundo altamente modificados pelo poder do Evangelho, que começou desse tamanho, com 12 homens. Olha o tamanho do Evangelho hoje. Irmãos, eu não sou muito bom de matemática não, mas aqui deve ter mais de 50 pessoas, sim ou não? Os bons aí em matemática, eu não vou nem parar para contar. Irmãos, se 12 homens, que tinham uma presença do Messias com ele, foram capazes de transformar o mundo, imagine que uma igreja, que tem muito mais que 12, que tem muito mais que 20, que tem muito mais que 30, que tem muito mais que 100, será capaz de realizar em uma comunidade, se os pequenos gestos forem colocados em prática. Você sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que ficamos esperando o pastor fazer, esperamos a nossa liderança fazer, esperamos alguém fazer, mas não temos a atitude de ter pequenos gestos transformadores.
Queremos ter uma igreja de oração, mas não passamos 5 minutos orando. Queremos ter uma igreja que cresce no conhecimento e no poder, mas não temos coragem de estudar a palavra de Deus. As pequenas atitudes. Você nunca vai conhecer muito se você não começar pelo pouco. É isso que Jesus está dizendo no reino de Deus, é assim. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. A igreja nunca vai receber muito se não aprender a produzir no pouco. Você nunca vai ser uma mulher de oração se você não tem coragem de orar 5 minutos, depois 10, depois 30, 20, 40, 50, 1 hora. Você nunca se tornará alguém maior no reino de Deus. Você não vai conhecer mais da palavra só orando, pedindo conhecimento, se você não estiver disposto a se submeter ao processo do aprendizado. Jesus está dizendo, olha, no reino de Deus as coisas funcionam assim, e se nós entendermos esse mistério, faremos coisas grandiosas, não só na nossa igreja, mas na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país. O país está aí um caos, uma bagunça, e nós estamos querendo que uma mudança. Colocamos a culpa no presidente, no STF, colocamos a culpa em todo mundo, menos em nós mesmos. É entender que o sal da terra sou eu, o sal da terra é você. Quem foi colocado na terra para fazer a diferença, fomos nós. Ah, eu quero frutificar. Você só precisa de pequenas atitudes, mas submetidas ao processo de forma correta. Se conseguimos colocar isso em prática, irmãos, Boa Vista de São Caetano vai ficar pequeno para essa igreja, irmãos. Muitos hoje, depois da pandemia principalmente, estão em casa. Todas as igrejas estão sofrendo com isso. Não querem mais voltar por isso, por A, por B, por C. Muitos não têm mais o interesse no convívio e inventam um monte de desculpa. Mas se entender essa parábola, vai entender. Ela só precisa ter um pequeno gesto de mudança, de transformação e se propor a ser a diferença, a fazer a diferença. O problema é que nós só queremos esperar que a diferença seja, que aconteça no outro. Irmãos, 12 homens que carregavam consigo a presença de Jesus transformaram o mundo. Se você ainda está achando isso muito, olha para a vida do apóstolo Paulo, que pegou Lucas, que pegou Priscila, pegou Áquila e foi dar um rolê, sabe por onde? Em todo um continente. O homem ganhou um continente, irmãos. Por quê? Porque ele se submeteu ao processo de começar pequeno. Pequenas atitudes que fazem a diferença, pequenos gestos. E nós percebemos isso na prática. Sabe quando você está lá, seu dia não está muito bem, a pessoa passa por você e te dá um bom dia, irmãos, isso muda a gente. Bom dia, e você sente que aquele bom dia foi bom dia mesmo. Sabe quando você vem para a igreja e vê aquele irmão que você gosta tanto, e só de ver aquele irmão você se sente feliz e não entende? Essas coisas pequenas que fazem a diferença em nós. E Jesus está dizendo, olha, um grãozinho de mostarda, quando é submetido no reino de Deus ao processo correto, ele cresce. A pergunta é, qual é o grão que você tem que plantar para fornecer para o outro alimento, para fornecer para o outro sombra, conforto? O problema é que nós queremos receber e não queremos ser resposta. Meu irmão, seja a resposta. Seja a resposta que a sua igreja precisa. Seja a resposta dos questionamentos que tanto se tem. Seja a resposta. Descubra qual é o grão de mostarda que você precisa plantar, mas submeta ele ao processo correto, porque no reino, as pequenas coisas, quando feitas de forma correta, gera grandes mudanças, grandes transformações. E o mundo está aí para provar isso. Vocês sabiam, e muitos que estão aqui já passaram pelo Betel, já sabem disso. O principal responsável pelo avanço da ciência no mundo foi o cristianismo. As primeiras faculdades, ou melhor, quem inventou o modelo de faculdade e escola foi o cristianismo. Quem inventou hospitais para tratar de doentes foi o cristianismo. A arte, o iluminismo,
fruto da reforma protestante. Renascentismo, quem estudou isso hora sabe do que eu estou falando, fruto da reforma protestante. A democracia, o voto, fruto da reforma protestante. Vocês sabiam que em muitos países o que norteia os estatutos é aquela parábola do bom samaritano? Vocês sabiam que as leis, muitas delas, são regidas pela palavra de Deus? Irmãos, o cristianismo mudou o mundo, mas começou desse tamanho aqui, ó, com 12 homens que tinham a presença do Messias. Somos mais de 12 e a mesma presença que eles tinham, nós temos hoje, sim ou não? O mesmo Jesus que estava com eles lá, está com essa igreja hoje, sim ou não? Então nós temos o poder de, através de pequenas atitudes, sabe? Atitude de perdão, atitude de amor, pequenas atitudes. Pode salvar o seu casamento, pode salvar a sua família, pode salvar seu ministério, pode salvar a sua comunidade. Sonhe grande, mas comece pequeno. E submeta-se ao processo de forma correta, que pode ter certeza, porque isso aqui é promessa de Jesus. E Jesus não mentiu antes, não é agora que ele vai começar a mentir. Viveremos coisas grandiosas. Que cada um de nós possamos pegar a nossa sementinha e plantar hoje. Porque nós plantamos, regamos, e pode ficar tranquilo, porque quem dá o crescimento é Deus. 3 parábolas citadas de 7, falamos de 3. E as 3 trazem verdades fortes para a nossa vida. Que se nós entendermos, se nós compreendermos que precisamos analisar o tipo de solo que eu sou, para saber com que forma a palavra tem sido amortecida em meu coração. Se nós entendermos que precisamos ter cuidado para que as nossas atitudes não sejam de joio, e que as nossas pequenas atitudes é que pode mudar a nossa igreja, o nosso casamento, a nossa vida espiritual, nossa vida sentimental, e colocarmos essas sementes e lançar ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E os que nos visitam nessa noite? Essa palavra, ela serve para você da mesma forma que serve para nós. O desejo de Deus é que a palavra dele adentre no seu coração e te faça crescer, frutificar e viver uma nova vida. Eu sei que o mundo fala, principalmente para os mais jovens, a igreja é chato. Irmãos, a igreja é aqueles que vivem 24 horas com a presença de Deus. Se isso é chato, eu quero mais é ser chato mesmo, porque eu carrego uma promessa que Jesus me fez, de estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E o desejo de Jesus é estar com você, é estar com você, é estar com vocês 24 horas por dia, através do Espírito Santo. E se hoje essa palavra adentrou no seu coração e você fala: olha, Jesus, eu quero ser um bom solo para produzir frutos, eu quero tirar esses espinhos, eu quero tirar essas pedras, eu quero tirar essa terra pisada, eu quero ser transformado, pode ter certeza que esse é o maior desejo dele nessa noite, é de te transformar. Por isso, se você deseja, se você entendeu a palavra nessa noite e deseja ser transformado, viver uma nova história, uma nova vida, esse é o seu momento. Essa é a sua hora. Você só precisa vir aqui na frente. Nós vamos orar. E a partir de hoje, você irá viver
uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando e que possamos refletir: que tipo de solo eu tenho sido? As minhas atitudes têm sido de joio ou de trigo? E eu tenho esperado as coisas acontecerem? Ou eu tenho tido pequenas atitudes de mudança, de transformação, de reconciliação? Sempre esperamos do outro, mas hoje a semente está em suas mãos. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Pastor, está com a palavra. Há um hino que diz: terás vida em olhar para Jesus, o nosso Salvador. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra de vida, esta palavra que nos desafia a testemunhar através da nossa própria vida a esse nome lindo que nós cantamos aqui. Eu quero convidá-los a se colocarem de pé. A várias pessoas que nos visitam foi dada a oportunidade de dar um passo para Jesus. Eu não vou insistir, mas ainda há esta possibilidade para você. Eu quero pedir a permissão ao orador da noite. Essa palavra foi tão desafiadora para a igreja. E foi feita uma pergunta: que tipo de solo eu sou? Se você é crente e ainda não frutificou, mas crê que a partir de hoje você vai se render e vai dizer a Deus: eu estou aqui como ramo. Até hoje eu não frutifiquei, mas através da tua palavra e muito bem ministrada no meu coração, eu quero que o Senhor me ajude a frutificar. E eu quero lhe desafiar agora, nesta noite, você que ainda não frutificou, tenho 10 anos, não frutifiquei ainda. Eu vou lhe convidar hoje a receber de Deus esta unção dobrada do Espírito Santo. Se há alguém que quer vir aqui à frente, venha, porque eu quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Quem nunca frutificou e quer frutificar, vem aqui à frente. Essa noite é uma noite especial. Deus, eu quero frutificar. Eu quero me colocar na tua dispensação. Eu quero que o Senhor me ajude, porque eu quero fazer a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu quero crer também, você que está aí no banco, ou está de pé diante de Deus, essa palavra falou forte ao meu coração e ao seu. Eu quero convidar também o seminarista Tarcísio a ficar aqui ao meu lado. Eu quero também, assim como nós já oramos para que Deus usasse, nós queremos agora também, ao final, orar, pedindo a Deus que conceda a sabedoria dobrada, o conhecimento dobrado, a unção dobrada do Espírito Santo. Soberano Senhor nosso Deus, aqui está a tua igreja, meu Senhor.
Aqui está, meu Senhor, os teus filhos, que se coloca diante do Senhor, para que o Senhor possa produzir uma vida segundo o teu coração, e que eles possam ter entendimento, Senhor, através da tua palavra, porque nesta noite ele está dizendo: Senhor nosso Deus, eu não sou, mas o Senhor é, eu não tenho, mas o Senhor tem. Derrama sobre mim uma unção dobrada do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu quero dizer: derrama sobre nós, derrama sobre a Igreja Batista Fonte da Vida, derrama, ó Deus, sobre todos que está a ouvir, ainda vão ouvir a esta palavra, que a mesma possa, ó Deus, nos influenciar, nos encorajar, para que nós possamos fazer com que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Eu quero pedir uma bênção toda especial sobre o teu servo, seminarista Tarcísio, sobre o seu ministério. Ó Deus, que a palavra ministrada aqui, ela possa ser, oh aleluia, muitas vezes que assim o Senhor produzir vidas na vida do teu servo, para que a igreja, o local aonde ele estiver, aonde ele pisar os pés, aonde, ó Deus, o Senhor ordenar, ele possa frutificar a 100 por 1. Eu quero profetizar nesta noite que Deus está ordenando uma unção dobrada de frutificação nesse ano de frutificação para esta igreja. E eu quero crer que nós vamos frutificar neste ano. E essa igreja vai se encher de vidas transformadas pelo poder transformador do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Aliás, o Senhor tem falado a esta igreja de maneira tremenda e poderosa. O Senhor tem usado os seus filhos e nós estamos sendo agraciados, abençoados pela tua palavra. Ó Deus, continua conosco, trazendo iluminação do Espírito Santo, trazendo também inspiração do Espírito Santo, discernimento do Espírito Santo, encorajamento do Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, na direção do Espírito Santo, ser porta-voz da tua palavra, e assim como o Senhor operou no passado, opera hoje, aqui neste lugar, aleluia, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja, eu disse glória a Deus. Aleluia. Somente o Senhor é santo. Aleluia. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós, Igreja de Deus aqui, e a Igreja de Deus espalhada em todo o mundo, e a Igreja de Deus aqui presente. Dá um brado de glória a Deus e aplauda, 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 glorifique a Ele, porque dele para Ele são todas as coisas. Glória seja dada a Ele eternamente. Amém, amém e amém. Que Deus conceda uma semana de paz. Que Deus batize com o fruto do Espírito Santo, o dom da alegria.
para que em meio a tantas situações adversas, nós tenhamos um coração repleto de alegria, para que através da alegria a esperança nunca saia de dentro de nós e possamos estar em oração contínua, vendo Deus agir, porque o controle é dele para todas as coisas. Deus abençoe a todos.